Bom, bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de avaliação das condições de operação do reservatório de São Francisco. Inicialmente, vamos proceder a uma verificação das pessoas que estão conectadas por videoconferência para ver a qualidade do sinal e se está tudo ok. Vamos começar por Semadem. Bom dia, Joaquim. Estamos aqui, Alice, Karine e eu, e já enviamos a apresentação. Recebemos, já repassamos. ONS, Rio. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui estou Luiz Guilhom, somente. Ok. ONS Recife. Bom dia, Joaquim. Bom dia demais. Aqui estou eu, Giovanni e Luana, pelo Núcleo Nordeste, e Eduardo Ledu, pelo Centro de Operação Regional. Ok. CEMIG. Bom dia, Joaquim. Aqui é Diogo Carneiro. Ok, Diogo. Bom, segundo Distrito Naval. Comandante Heron, pelo 2º Distrito Naval. Marinha. Ok, obrigado. Projeto Jaíba. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcos, Distrito Jaíba. Ok. Nilo Coelho. Bom dia a todos. Eu, Humberto, gerente de operação e manutenção, e Décio, gerente de Bebedouro. Ok. Codevas, sede. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui estamos com Leila. Ricardo. Vinícius. O terceira Superintendência Regional da Codevas. Bom, então vamos para o IGAN. Bom dia, aqui é o Lucas. Estou tendo alguns problemas de conexão, mas tento resolver. Ok, obrigado, Lucas. INEMA, Bahia. Bom dia a todos. Aqui pelo INEMA, Larissa Caires, Secretaria do Meio Ambiente, Flávio Bastos, Casa Civil. Estamos aguardando a chegada de Marcelo, da CIS e Topázio do INEMA. Bom dia a todos. Obrigado. APAC, Pernambuco. Marcelo. Bom dia, Joaquim. Marcelo Asfora, Agência Pernambucana de Águas e Clima. Acredito que o Mauro também está conectado, representando a Secretaria Executiva de Recursos Hídricos. Bom dia para você e bom dia a todos. Ok. Mauro, se quiser dar só um ok. Ok. Ele está dizendo que está ok. Tá? Sergipe. Bom dia a todos. Napoleão da Terra. E Overlan, nosso meteorologista da SEMAR. Ok. Bom, tem alguém mais que eu esqueci aí, que eu não estou conseguindo identificar? Depois eu passo uma nova rodada com as pessoas que possam ter entrado. Então, vamos às pessoas que estão aqui na sala. Codevas. Bom dia a todos, Carlos Pinheiro, Codevas. Bom dia, Márcio Nóbrega, da ANA. Joaquim Gondim, ANA. Antônio Augusto, ANA. Ana Paula Fiorese, ANA. Bom dia, Fernando Abreu, da ANA. Bom dia, Guilherme Godoy, do Ministério de Minas e Energia. Bom dia, Patrícia, da ANEL. Ok. Bom, então vou pedir ao Semadem que dê início à sua apresentação. Ok, Joaquim, com muito prazer. Então, vamos direto na primeira figura, que é a chuva observada na última semana, primeiros dias de outubro, né? A figura é do dia 1 ao dia 8 de outubro, ontem.
Então, como estava previsto, choveu de uma forma relativamente generalizada na região aí central do Brasil. Vejam que há uma banda de chuva, né, que vai da Amazônia até a região sul do Brasil. Essa é um pouco a cara que deveria ter a chuva nesta época que nós estamos transitando agora, outubro, que é o mês da transição da estação seca para a estação chuvosa. Outubro é um mês muito importante. Então, o primeiro comentário é esse. Vejam a distribuição da chuva. Então, isso é o que deveria ocorrer se a estação chuvosa ou a transição estivesse indo conforme a normalidade. Mas, na verdade, essa chuva, imagino que o Giovanni explicou, foi causada por uma conjuntura, por uma situação meteorologicamente muito favorável. O resultado é que choveu até um pouquinho acima da média, especialmente na região aí de Três Marias, na região de Minas. Mas, insisto, foi uma situação conjuntural. A atmosfera colaborou para incentivar essa chuva. Então, o que deveria estar ocorrendo de uma forma, digamos, mais espontânea, mais natural, só está acontecendo agora quando alguma situação se torna favorável para essa condição. Então, a próxima figura é o valor da chuva em toda a bacia. Notem que a média de outubro já é bem maior que a de setembro, né? 82 milímetros. Então, realmente, é o momento em que a curva da média começa a ascender. Então, por ser um mês de transição, normalmente a segunda metade de outubro é mais chuvosa que a primeira metade. Mas é um mês muito importante, insisto, por conta da transição. Bom, por enquanto temos apenas 9 milímetros, acumulados 9,4 para ser exato, até dia 7 de outubro, sendo que a média mensal é de 82,3. Isso considerando toda a bacia. Vamos passar na próxima figura, que é a imagem de satélite de hoje. Se me permitem, vou gastar um pouquinho mais de tempo, acho importante falar destas questões da transição. Bom, a imagem de satélite tem um destaque, que é essa área branca, brilhante, aí entre leste do Paraguai e a região sul do Brasil. Essa é uma região, o nome técnico chama Sistema Complexo Convectivo de Mesoscalo, o nome técnico me interessa muito, é uma área muito precipitante, mas essa área ela vai se deslocar diretamente para leste, ele não vai atingir o sul de Minas. Tem essa área branca ainda emendada com outra área de nebulosidade no Oceano Atlântico. Isso configura um sistema frontal, uma frente fria fraca. Essa frente fria também vai direto para o oceano, direção leste. Então, nesta época, as pancadas começam a ocorrer de forma muito localizada. E quando tem uma frente fria com a intensidade e a posição necessária, aí essa chuva se generaliza e esse processo que acaba iniciando a estação chuvosa. Então, claramente, não é essa frente fria, não é essa situação que tenha potencial para iniciar a estação chuvosa. Contudo, vejam que na região norte, aí entre Amazonas e Tocantins, tem alguma nebulosidade muito, digamos, sutil na imagem de satélite, mas no período da tarde isso acaba se transformando em pancadas de chuva, né, de final de tarde. Então, digamos, algum pequeno sinal de um início da transição, mas esse sinal ainda é muito tênue e vamos ver que é insuficiente ou está aquém do esperado para a época que nós estamos transitando. E, finalmente, vejam na imagem de satélite que sobre a bacia do São Francisco o céu está completamente claro. Bom, a próxima figura é nova, que não mostrei até agora, é um diagnóstico que nos permite dizer como que está o andamento da transição da estação chuvosa. Então, a figura da esquerda é uma média de, podemos dizer, longo termo, na verdade são 18 anos, 17 anos. É uma estatística de como deveria estar o andamento da estação chuvosa no dia 8 de outubro, dia de ontem. Então, as áreas que estão em azul são as áreas onde a estação chuvosa deveria já ter começado no dia 8 de outubro. Aí o critério tem que chover consecutivamente
durante 5 dias mais de 3 milímetros por dia. Esse é o critério. E uma das tantas definições que existem de início da estação chuvosa. Então, vamos esquecer aqui a região sul, que tem outro regime de precipitação, e a região leste do nordeste, que também tem outro regime de precipitação. Mas, em resumo, dia 8 de outubro, todo o oeste da Amazônia e parte do sul do Pará e região de Mato Grosso deveriam estar com sua estação chuvosa iniciada. E a figura que está à direita é a situação de ontem, 2017. Então vejam que a área está muito menor. Então significa, em resumo, que a transição para a estação chuvosa ou a estação chuvosa na Amazônia está atrasada, né? E isso muito provavelmente vai também gerar um atraso sobre a região sudeste e a região centro-oeste. O Giovanni, acredito, mostrou na reunião anterior a previsão para essa época de transição, outubro, novembro, dezembro, e a previsão é de chuvas com maior probabilidade abaixo do normal em toda a região que a gente está discutindo, tanto Tocantins quanto São Francisco. Então essa figura é nova, não sei se dá para entender, qualquer coisa vocês me perguntam. A próxima figura então é a previsão para os próximos 7 dias. Então, em função de tudo isso que discutimos, né, frentes frias, sistemas passando mais por baixo, a previsão de chuva volumosa aí entre Santa Catarina, Paraná, enfim, região sul, também no oeste, na Amazônia. O modelo tende a superestimar essa chuva aí na Amazônia, mas vejam que sobre a bacia do São Francisco não tem previsão de chover, pelo menos de forma generalizada e volumosa. Aí vamos ao detalhe para os... sim, a próxima figura é ainda a anomalia de chuva. O que essa previsão significa em termos de anomalia, em comparação com a média histórica? Então veja que na região de Minas, por exemplo, incluindo Goiás, São Paulo, etc., as anomalias estão negativas. Em outras palavras, nesta época deveria chover mais do que está previsto. É outra forma de entender que, por enquanto, a transição para a estação chuvosa está, de fato, atrasada. Agora, sim, na próxima figura é a previsão para os diferentes trechos. Bom, de uma forma geral, a previsão de chuva é muito baixa, praticamente nula para os próximos 5, 6, 7 dias. Vejam que no final do período, lá pelo dia 19 de outubro, ou seja, já virando a esquina, né, do mês de outubro, tem alguma possibilidade de incrementar a precipitação. Mas, por enquanto, apenas no trecho mais baixo da bacia, também lembrando que a estação chuvosa do leste e do nordeste já encerrou, de alguma forma, então essa é uma chuva muito pequena. Então, próximos 7 dias, não tem boas notícias por enquanto. No próximo trecho, o de Sobradinho, a situação é muito parecida. Então, não tem previsão de chover nos próximos dias. Só no final deste período que estamos considerando, entre o 7º e o 10º dia, teria alguma pequena chance de chuva. E o trecho de Três Marias, a situação não é muito diferente. Talvez a diferença é que no final do período existe uma maior possibilidade de chuva em forma de pancadas, um volume previsto um pouco maior, pelo menos em comparação com o trecho de Sobradinho. Vamos entrar um pouquinho mais em detalhe dessa previsão logo a seguir. Então, a próxima figura é justamente a previsão para a segunda semana. As duas figuras de cima é o modelo do CPTEC e INPE, e a figura de baixo o modelo americano. A gente ressalta que são dois modelos diferentes, porque vejam que neste caso, por exemplo, esses modelos estão dando previsões diferentes, eles estão discordando. Então, a primeira leitura dessa discordância é que a segunda semana tem uma previsão de baixa confiabilidade. Se tem dois modelos dando previsões diferentes, o modelo de cima é mais otimista, né, da chuva mais em Minas, o outro diz que vai chover abaixo do normal em Minas. Então, previsões diferentes, independentemente de qual modelo está certo e qual está errado, significa que tem baixa confiabilidade. Então, vamos anotar esse ponto. Mas uma, talvez, questão que os dois têm em comum é que os dois indicam alguma possibilidade de chuva no extremo sul de Minas Gerais, né? O modelo de cima do INPE é mais generoso, o modelo de baixo americano é mais pessimista. Mas os dois indicam alguma chance de chuva. Então, em resumo da parte meteorológica, digamos, estamos de fato com um já atraso da transição da estação chuvosa,
não tem previsão de chover para os próximos 5 a 7 dias, e na segunda semana existe alguma pequena perspectiva de chuva, seria em forma de pancadas localizadas, mas é muito difícil dizer se choverá acima ou abaixo do normal, porque os modelos não têm confiabilidade suficiente. Então precisamos esperar mais uma semana, ou mais alguns dias pelo menos, para ter uma maior certeza. Então isso da minha parte. Hoje me lembro um pouquinho mais. Vou passar a palavra para a Karine. Se tiverem perguntas, fico à disposição. Bom dia novamente, pessoal. Então, focando somente na bacia de Três Marias, que seria a parte alta, né, da bacia do São Francisco, nós temos que a precipitação nos últimos meses e nos últimos anos, ela vem sendo sistematicamente abaixo da média, né, com exceção de janeiro de 2016. E essas baixas precipitações, elas vêm sendo traduzidas em vazões também baixas, muito abaixo da média histórica. Até o momento, nós estamos no mês de outubro, somente para os primeiros 4 dias, com vazões em torno de 91% abaixo da média. Setembro, nós fechamos com aproximadamente 24 metros cúbicos por segundo, o que representa algo em torno de 89% da MLT, abaixo da MLT. No próximo slide, nós temos então a nossa previsão de vazão. Lembrando que essa previsão de vazão, ela é feita em função da previsão de precipitação que foi apresentada pelo CELUT. Então, no gráfico superior, nós temos as barras pretas representando a chuva média espacial que ocorreu na bacia, e na sequência nós temos as diversas barras coloridas, que representam os membros de previsão de precipitação. No gráfico de baixo, nós temos a linha preta representando a vazão observada, divulgada pelo ONS. Nós temos uma linha cinza, que seria a vazão simulada em função da chuva observada, e a linha vermelha, ela representa a média dos membros de previsão de vazão, né? Nós não conseguimos enxergar nessa figura as diversas linhas coloridas, porque os membros de previsão de vazão estão todos bem parecidos, então acaba ficando uma sobreposta da outra. Então a gente representa somente a vermelha. Então vejam que nos últimos dias foram observados em torno de 45 milímetros de precipitação na bacia, entre o dia 26 de setembro até o dia 4 de outubro. Então, é esperado que uma precipitação nessa ordem de grandeza, ela dê alguma resposta na bacia, né, em função da nossa modelagem. Entretanto, isso não foi observado ainda de acordo com os dados do ONS. Então, a gente resolveu colocar nessa semana em específico as duas curvas, né, representando tanto a vazão observada quanto a nossa vazão simulada pelo modelo PDM. Entretanto, é importante lembrar que nós sabemos que para esse período de transição, nós fizemos ajustes na calibração do modelo PDM para ele acertar as vazões mínimas. Então, percebo que no começo do período, entre o dia 26 de setembro e o dia 29 de setembro, o modelo consegue representar muito bem a vazão mínima. Entretanto, quando existe alguma chuva, esse modelo tende a superestimar os picos de vazão. Então, nós sabemos que a vazão não vai chegar em torno de 100 metros cúbicos por segundo, mas nós esperamos, então, que nos próximos dias ela responda um pouco essa precipitação que ocorreu nos últimos dias. No próximo slide, nós temos, então, a projeção de vazão para os próximos meses. Nós estendemos, então, a nossa projeção de vazão até abril de 2018. Então, vejam que cada linha pontilhada colorida representa um cenário de vazão em função de um cenário de precipitação. Esses cenários, eles são equiprováveis. Nós não temos como dizer um cenário ser mais provável do que outro, por enquanto. Então, nós colocamos na tabela abaixo como seria o recorte em valores para o período de novembro a abril, novembro de 2017 até abril de 2018. Lembrando que a MLT para esse período é aproximadamente 1.066 metros cúbicos por segundo.
Então, no cenário de precipitações na média histórica, ou seja, se chover na média histórica a partir, né, do período seguinte à previsão e até abril de 2018, nós esperamos então vazões na ordem de 692 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 65% da MLT. Caso essas precipitações sejam mais baixas, ou seja, um cenário de menos 25% da precipitação média histórica, nós esperamos vazões na ordem de 371 metros cúbicos por segundo, representando em torno de 35% da MLT. E num cenário de precipitações iguais às que ocorreram em 2014, ou seja, novembro e dezembro de 2014, janeiro, fevereiro e março e abril também de 2014, nós esperamos vazões em torno de 426 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 40% da MLT. Vejam que esses cenários, mesmo cenário na média histórica, as vazões ainda ficariam abaixo da média histórica, tá? Isso acontece por causa da memória hidrológica da bacia, que tem ocorrido vazões muito baixas, então o solo está extremamente seco nessa região. Então, antes de começar a responder à vazão, antes de começar a dar os picos de vazões, é necessário, então, encharcar o solo para depois, sim, começar as vazões começarem a dar alguma resposta. No próximo slide, nós temos uma avaliação dos mínimos históricos mensais dessa bacia. Lembrando que, como eu já apresentei nas semanas anteriores, nós quebramos o recorde mínimo histórico de vazões para o mês de julho e para o mês de agosto. E agora nós confirmamos, né, uma quebra do recorde mínimo histórico também para o mês de setembro, né, desse ano. Então, o último valor mínimo histórico que tinha sido observado em setembro nessa bacia tinha sido em 2014, e nós agora quebramos esse recorde, né? Então, a vazão mínima histórica mensal em setembro agora foi em 2017. Essa quebra de recorde para o mês de outubro ainda está bem incerta, né? A gente precisa acompanhar um pouco melhor, né, o que vai acontecer com a vazão nos próximos dias, para a gente afirmar se teria uma quebra de recorde ou não também para o mês de outubro. Essa era a nossa contribuição para hoje. Né, o Marcelo Celucci quer dar mais uma explicação. Eu queria fazer dois comentários. A Karine falou da dificuldade do modelo hidrológico de chuva-vazão, de prever picos de chuva. Eu queria também lembrar que nesta época do ano, os modelos meteorológicos também têm maior dificuldade para fazer a previsão de chuva. Em parte, isso é devido à mudança de padrão de circulação de um modo de estação seca para um modo de estação chuvosa. E chuva, a gente sabe que depende muito da umidade. E não existem no Brasil, na América do Sul, boas medidas de umidade do solo. E a umidade do solo é fonte de umidade muito importante para a chuva. Então, não tendo um bom diagnóstico dessa umidade no solo da atmosfera, os modelos muitas vezes se perdem, e nós temos uma pequena amostra disso, né, para a segunda semana. Tem 2 modelos dando previsões diferentes. Esse era o meu primeiro comentário. O segundo comentário era sobre a tabela que a Karine acabou de mostrar, aquela para novembro, abril. Ela falou que os cenários são equiprováveis, mas na verdade, pensando em outubro, novembro, dezembro, em função da previsão climática, para esses 3 meses, eu diria que o cenário mais provável é aquele de menos 25, né? Não para novembro, abril, insisto, é para outubro, novembro, dezembro. Nesse período, deveríamos considerar como cenário mais provável o 25% abaixo do normal. Esses são os meus comentários. Obrigado. Obrigado. Algumas pessoas se conectaram ao longo da apresentação do CEMADEM. Comitê de Bacia de São Francisco, só deu ok. Comitê. Delano, só dá o ok que está conectado. Ok, obrigado. Semar Alagoas. Bom dia, Joaquim. Também Gustavo Carvalho, da Semar de Alagoas. Ok. O procurador Antônio Arthur, também. Bom dia. Ok, obrigado.
Tem uma pessoa, tem um novo que está só com a sigla. Então, alguém mais que se conectou? Bom, então vamos partir para a segunda apresentação. ONS, eu não sei se Recife. Sou eu, Joaquim, Recife. Ok. Só uma coisa, a chat falou comigo aqui, mandou uma mensagem, eles estão com dificuldade de conexão, viu? Mas estão tentando, daqui a pouco eles entram aí. Não, tranquilo. Tá? Ok, então vamos começar mostrando, né, como todas as semanas, uma avaliação das condições hidrológicas de armazenamento na bacia do Rio São Francisco. Ok, por favor. Em termos de condições hidrológicas, né, a novidade para essa semana é que a gente inseriu o mês de outubro, né, que antes era até maio, setembro, né, agora é o mês de outubro, né, e aí a gente permanece com os dados atualizados até ontem, e a gente permanece com a situação realmente complicada, né. Em termos de Três Marias, esse mês de outubro, ele equivale a 12% da MLT, que é o pior do histórico, né, até o momento, como eu falei, os dados até ontem, né, 8 de outubro. Em termos de incremental a Sobradinho, a gente tem o mês de outubro com 26% da MLT, da média, né, de 31 até agora, que equivale ao segundo pior de todo o histórico. Em termos de vazões totais a Sobradinho, o mês de outubro está com 22% da MLT. E esse total Sobradinho, ele é composto, né, da incremental e de Três Marias, mais Queimado também. E aí, por conta disso, ele, né, tá uma composição, né, das informações. E ele está com 22% da MLT, que é o segundo pior. Olhando em termos de maio a outubro, esse ano de 2017, ele está com 25% da MLT, que é o pior maio a outubro do histórico. Em termos de vazões incrementais, ele está com 28% da MLT, que é o segundo pior de todo o histórico. Em termos de vazões totais, a Sobradinho, 27% da MLT, que também é o pior de todo o histórico, né? Quer dizer, a gente está com o pior maio a outubro, tanto em Três Marias quanto na total a Sobradinho. E a incremental é o segundo pior. Próximo, por favor. Nesse slide aí, a atualização que a gente tem é a revisão PMO, né, que é essa vazão verdinha aí, e aí mostrando, né, no momento a previsão era essa subida aí depois do escoamento em função daquela chuva verificada, né. Então a gente realmente estava com essa previsão e a gente teve uma subidinha realmente nas vazões, né, mas assim, infelizmente ainda muito pouco, né. E a gente vai mostrar, né, que para o mês de novembro a gente tem 3 cenários, né. O ano de 2014, que é o pior maio a novembro, o ano de 2015, que é o pior novembro, que é a barrinha laranjinha aí, e também temos, para novembro, a gente faz a simulação também com as... Então, se mais tiver para fazer, não coloca a questão das... com as vazões da CEMIG, né, que é essa barrinha azul aí, que é uma situação realmente bem complicada, né. Próximo, por favor. E aí, a gente vê a vazão dos postos, a vazão observada, né, até hoje de manhã, nos postos no médio São Francisco, no trecho médio, né, São Romão, São Francisco, Caranha, e aí vai, até antes do reservatório de Sobradinho. E aí um destaquezinho, né, essa chuvinha, né, o posto de São Romão, por exemplo, saiu no dia 28 de setembro de 417 metros cúbicos por segundo, que é o rosinha, tá? E ele foi para 465 metros cúbicos por segundo. Então, quer dizer, um incrementozinho de 47 metros cúbicos por segundo nesse período. O posto de São Francisco, da mesma forma, saiu de 320 para 375 metros cúbicos por segundo. Um incremento de 55 metros cúbicos por segundo. Não é muita coisa, mas, né, teve uma pequena resposta, vamos falar, né, em termos de chuva. Em termos de vazão, em função da chuva verificada. Próximo, por favor. E aí a gente também tem esse gráfico aí mostrando Sobradinho. O anterior foi de Três Marias e esse Sobradinho, mostrando a curvinha verde aí, a atualização com a revisão do PMO que a gente teve na semana passada. E aí para novembro, mais uma vez, 2 cenários. O 2016, que é o pior maio a novembro, e o 2015, que é o pior novembro, que a gente vai detalhar um pouco mais na frente. Ok. E aí as condições de armazenamento no dia 1º, até o dia 1º de novembro, né? Okay.
E aí, nesse curto prazo, né, que é até o dia 1º de novembro, a gente vê, né, a gente manteve os 300 metros cúbicos por segundo encaminhado pela CEMIG, né, o atendimento ao Jaíba, e Sobradinho, dessa vez, com os 550 metros cúbicos por segundo, né, que a partir de hoje ele ia ter a redução, né. E aí, também, Itaparica mantendo aqueles 10%, né, conforme acerto, né. E Xingó também, né, assim, nossa simulação, né, até o dia 1º de... Na verdade, até o longo prazo também, né, mantendo esses 550 metros cúbicos por segundo. Ok. E aí, nossa perspectiva é de chegar no dia 1º de novembro em Itaparica com 11,9, Três Marias com 8,3 e Sobradinho com 2,8. Não teve grandes diferenças em relação às simulações apresentadas na reunião anterior, né? Os patamares foram próximos. Ok, próximo, por favor. E aí eu vou mostrar quais são a nossa perspectiva, né, nesse estudo prospectivo para o mês de novembro, com um consequente armazenamento no dia 1º de dezembro. Ok. Aí, para esse mês de novembro, né, como eu mostrei, a gente já está utilizando três perspectivas, né? O ano de 2014, 29% da MLT, o ano de 2015, 27% da MLT, e as vazões da CEMIG, que representam 11% da média. Tá? E, além disso, nesse mês de novembro também utilizamos os 300 metros cúbicos por segundo, encaminhados pela CEMIG. Ok. E a gente vê os armazenamentos obtidos, né? Se a gente utilizar o ano de 2014, a gente chega em Três Marias, no dia 1º de dezembro, com 6% da MLT. Se a gente utilizar o ano de 2015, no dia 1º de dezembro, a gente vai chegar com 5,9%. E se, por acaso, verificarem as previsões da CEMIG, a gente deve chegar a Três Marias com o 4,3%, né? Que é abaixo dos 5%, né? Aquele número que a gente tem para Três Marias. Tá? E aí, em função desses verificados, né, da perspectiva de atendimento 6% no dia 1º de dezembro, né, a gente fez os cenários até o período de dezembro a abril, né, com consequente armazenamento no dia 1º de maio. Tá? E aí, como todas as outras reuniões, a gente mostra aí 3 cenários utilizados. Se por um acaso se verificar a média, que é realmente, né, até pelas previsões meteorológicas mostradas, é uma situação realmente difícil, né, mas só a título de sensibilidade, se verificasse a média de vazão no período de dezembro a abril, a gente chegaria no dia 1º de maio com 89,2%, partindo dos 6%, né, que é o cenário de 2014. Se a gente partir do armazenamento chegando com as vazões da CEMIG, a gente atingiria 87,5%, né? Só dar o decréscimozinho. Utilizando um cenário médio, né, a pior sequência de 5 anos, que representa o ano de 2012 a 2017, a gente chegaria no dia 1º de maio, o reservatório de Três Marias, com 29,8%. Já inferior ao verificado do ano passado, que foi 31,9%, né? Se a gente utilizar o segundo pior, dezembro a abril, que é o ano de 2016, 2017, a gente chega no reservatório Três Marias com 23,8%. Tá? E se por um acaso a gente partir do cenário da CEMIG, 22,1%. Tá? E aí uma informação interessante é que essas simulações utilizaram 150 metros cúbicos por segundo de defluência nesse período. E esses 2 últimos armazenamentos, eles são inferiores tanto ao verificado, que foi 31,9%, a gente vê aí, né, um destaque em rosa, quanto também a curva de segurança. E uma informação interessante de passar é que a CEMIG, inclusive, nos perguntou semana passada, né, depois da reunião, ela fez a ligação, para chegar ao 50% da curva de segurança, teria que verificar, nesse período de dezembro a abril, 60% da MLT. Tá? Então, se a gente verificar 60% da MLT no período de dezembro e abril, a gente conseguiria atingir os 50% da curva de segurança. Tá? É um número interessante. Né? O próximo, por favor. Olhando em termos de Sobradinho, né, para o mês de... Sobradinho / Xingó, né, para o mês de novembro,
destaco dois cenários, né? O do ano de 2016 com 30% da MLT e o ano de 2015 com 16% da MLT. Em todos os cenários a gente utilizou 550 metros cúbicos por segundo, né, de Sobradinho e Xingó. Agora Sobradinho a gente tem sempre que acrescentar os usos consultivos e a evaporação para manter, né, o reservatório de Itaparica foi mantido naqueles 10%, né, para atendimento dos usos e evaporação de usante, tá? Então, é um número inicial, mas que sempre tem acrescido essas informações, né? Próximo, por favor. E aí a gente vê, né? Primeiro, destacando o dia 1º de dezembro. Se por um acaso, se verificar o ano de 2016, a gente chega ao reservatório com 1,8. E se verificar o ano de 2015, né, que é aquele cenário bem grave, né, que é o pior novembro, a gente chega com o reservatório zerado, né, 0%. Então a gente vê, como na semana passada, que o reservatório, nesse momento, ele não entra no volume morto. Só se verificarem vazões, lógico, né, piores do que o ano de 2015, que foi o pior novembro. Mas, nesse momento, o reservatório não tem a perspectiva de entrar no volume morto. E aí, partindo desse ano de 2016, temos alguns cenários para avaliar o ano o que vai chegar no dia 1º de maio do ano de 2018, né? Partindo do verificado no 2016, que é 1,8. Então, se verificar a média das vazões verificadas, né, a gente chega no reservatório no dia 1º de maio com 100%, né, que é realmente um caso muito difícil de verificar, né, mas a gente é só em termos de sensibilidade. Se verificar o período de 2012 a 2017, que é a sequência, né, dos piores 5 anos, né, em sequência, a gente chega com reservatório em 38%. Tá? No dia 1º de maio. E se verificar o ano de 2017, que representa o pior dezembro a abril, a gente chega com reservatório no dia 1º de maio em 17,8%. Tá? E aí destaco, né, que ano passado, no dia 1º de maio, a gente estava com 15,5%, então esses cenários apresentados são superiores ao verificado no dia 1º de maio do ano passado. Nessas simulações a gente utilizou 550 metros cúbicos por segundo e no dia 1º de maio a curva de segurança, né, o percentual de VU apontado na curva de segurança seria o 27,2%. Tá? E para atingir esse 27,2%, o cenário de vazões, né, desse período de dezembro a abril que teria que verificar seria 39% da MLT. Então, quer dizer, em resumo, se verificar 39% da MLT, a gente já chega no reservatório Sobradinho com os 27,2% apontado na curva de segurança. Próximo, por favor. E aí era isso, né? Então, a gente, em termos de política operativa, a gente deve manter, né, esse mês de outubro e novembro com os 300 metros cúbicos por segundo, né, que é a questão da defluência para o atendimento de Jaíba. Tá? E a gente permanece, né, todos nós aqui, permanecemos com a avaliação, né, sistemática, o próximo slide, com a avaliação sistemática, né, das condições, né, avaliando para identificar a necessidade de implementações adicionais. E aí destaco também o reservatório de Itaparica, deve permanecer, né, no mês de outubro até o final de novembro com os 10%. Ok, é isso. Ok. ONS Rio quer fazer alguma complementação? Ou... Não, tudo tranquilo, Joaquim. Ok. Bom, eu vou só comentar algumas coisas que eu acho que é importante, que embora foi ressaltado pela Luana, mas eu vou chamar a atenção de novo, tá? Nossas margens de manobra adicionais que nós temos no sistema a partir de dezembro, tá? Isso é importante todo mundo ter essa consciência. Quando nós estávamos com 1% da vez passada, em dezembro, nós estávamos praticando vazões no entorno de 900, 800 metros cúbicos por segundo, tá? Isso deu uma certa condição de que, reduzindo a vazão, a gente estendeu o período mais para frente, tá? Atualmente, todas as projeções que estão sendo feitas estão se considerando para o período de agora até o final de abril
operando Sobradinho com 550 já. E operando Três Marias com 150 metros cúbicos. Ou seja, os reservatórios nas condições limite de retiradas de defluência. Quer dizer, não se espera nesses próximos tempos reduções maiores que esses 150 em Três Marias, nem os 550 em Sobradinho Xingó. Então, o que significa? Que vamos ficar muito na dependência de um período chuvoso e principalmente da transição ser uma transição que permita uma rápida recuperação no mês de dezembro, por conta de que todas as previsões indicam que nós vamos tocar próximo ao zero do volume útil de Sobradinho e algo como 4% a 5% de Três Marias, tá? Então, é importante termos essa visão. Quer dizer, primeiro, que todas as projeções indicam que vamos ter que trabalhar com os limites mínimos de defluência, 150 em Três Marias e 550 em Sobradinho. Ou seja, mesmo que aconteça no começo do ano algum tipo de chuva, para que os reservatórios tenham uma condição de recuperação, vamos ter que continuar no período chuvoso praticando vazões baixas para permitir, tá certo, algum aporte adicional aos reservatórios, tá? Bom, dito isso, abro para comentários da CEMIG. CEMIG, algum comentário? Não, Joaquim, sem comentário. Ok. A Chess está com um problema de conexão hoje. Não sei se conseguiu já. Não, Joaquim, eles estão falando aqui comigo por celular. Eles disseram que não estão conseguindo, mas pediram para avisar que já foi implementado os 550 em Sobradinho agora, 8 horas da manhã. Ok, mas como a Chess é muito longe do ONS, é só atravessar a rua, talvez vocês consigam. Não, Joaquim, é mais não. Agora é longe, vocês mudaram. Agora a gente está na Rua da Aurora. Então pronto, então vai ficar mais difícil. Bom, mas se eles quiserem conectar por tablet ou celular, também é possível, né? Então você avisa a ele, tá? Bom, então a partir de agora, então vou fazer algumas considerações. Igan, se tem alguma coisa adicional a acrescentar, e até se vocês pudessem dar um informe de como estão as chuvas e a recuperação dos rios em Minas Gerais, tá? Então, Igan. Oi, desculpa, tem como repetir? Sim, se você pudesse fazer algum comentário, como estão esse início de período de transição do período chuvoso aí em Minas Gerais, ainda está naquela dificuldade que alguns rios abaixo da média, tudo mais. Se você pudesse fazer algum comentário adicional, que todo mundo fica esperando a chuva em Minas, né? Ô Joaquim, bom dia a todos. Realmente teve uma chuva aqui na semana passada, mas não foi suficiente para mudar o cenário, não. Até mesmo porque nossa regra ela é baseada em 7 dias consecutivos. Então, houve uma melhora para mudar a regra nossa para o que a gente considera áreas de restrição. Ademais, os problemas aqui para abastecimento público continuam os mesmos. Estamos esperando aí para ver se melhora a questão de pluviosidade, mas continua a mesma coisa. Mudou praticamente nada as chuvas que caíram semana passada. Ok. Bahia, se pudesse agora fazer alguns comentários sobre as apresentações e as perspectivas na Bahia. Bahia, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, se vocês pudessem fazer algum comentário sobre a situação da Bahia, em torno de Sobradinho, tudo mais. Bom dia, está me ouvindo? Joaquim, bom dia, Eduardo Topaz, aqui do INEMA. A situação do Sobradinho é essa que é preocupante, né? A gente está preocupado com o entorno,
obviamente, com principalmente captação de água ali para aquelas comunidades que estão em volta. Achamos que a medida de redução de vazão é a medida acertada, né? E concordo plenamente com o que você colocou aí em relação à questão de gado. A gente não, é uma preocupação que tem que ter para o futuro, é a possível desmobilização em relação à eventual chuva, né? Os cenários que foram apresentados não são dos mais felizes, nós estamos enfrentando problemas aqui de crise hídrica, não apenas na bacia do São Francisco, mas eu acho que o caminho é esse aí, é reduzir a vazão, é reavaliar permanentemente a prática que está sendo atual, para que a gente sacrifique o mínimo possível de populações que dependem dessa água para abastecimento humano. Então, a Bahia, na realidade, está aqui atenta, acha que a redução foi importante, já deve se avaliar, já as ações futuras que tem que ser feitas, contando com o pior cenário, para não termos que ter um agravamento da situação, caso essas chuvas que são esperadas a partir desse mês não cheguem na quantidade necessária para recarregar esse reservatório. Essa é a questão da Bahia. Ok. Pernambuco, a PAC, se pudesse comentar como está a situação e perspectivas aí em Pernambuco, desses 2 meses críticos que são outubro e novembro. Oi, Joaquim. Olha, não tem muito o que comentar, não. Vamos acompanhar, né, ficar de olho em Itaparica, que tem um reflexo na agricultura, né, na atividade que o pessoal desenvolve ali. E vamos ver, vamos aguardar a chuva. Na verdade, acho que a gente tem que ficar mais em compasso e espera e, né, manter manter as ações, né? Acho que a gente tem que continuar acompanhando. E só para não dizer, o pessoal diz que sempre que eu falo eu peço alguma coisa, né? Aí para não perder a chance, talvez, se possível fosse, né, a gente sempre toma decisões a cada reunião e elas ocorrem no intercurso entre uma reunião e outra. Se possível, seria interessante talvez socializar de alguma forma, através de e-mail entre os participantes, né, aquelas ações que já foram adotadas. Por exemplo, a CHESF ficou de ir a campo, né, ou alguma outra ação do IBAMA também, que ficou de ir a campo ao longo da semana. Uma vez ocorrendo essas ações, que isso fosse talvez comunicado, se não for gerar um trabalho muito grande, né, comunicado aos participantes desse fórum, só para a gente ter um acompanhamento ao longo da semana. Seria isso. Obrigado. Ok. Sergipe. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Joaquim, talvez não seja o foco da reunião, mas eu queria fazer uma declaração em cima do que eu ouvi naquela reunião dos comitês afluentes de São Francisco, na última quinta e sexta-feira, que ocorreu em Salvador. Eu já estava preocupado. Alô? E voltei muito preocupado, porque as declarações são temerárias, entende? Assim, o que está acontecendo nos afluentes do São Francisco, dos seus principais contribuintes, dá uma conotação muito clara que, além da falta de chuva, existe sim falta de governança com relação a esses afluentes. Então, é bom que a gente comece a se preparar, porque a situação do São Francisco com relação à calha não vai se resolver só com chuva. Então, eu queria dar esse testemunho. E vou ter muito preocupado com o que eu vi em Salvador na quinta e sexta-feira. Vou passar aqui para Napoleão da Deso, que ele tem algumas considerações a fazer. Bom dia a todos. Nós já tomamos algumas providências. O sistema de Propriar, que abastece, o sistema integrado de Propriar, que abastece Propriar Sede e Telha, ele já está funcionando através de um flutuante, não é? Mais ou menos em 10 dias que ele já está em operação. Quanto à doutora de São Francisco, os flutuantes chegaram, já estão instalados. Eu acredito, nós estamos com 90% da obra pronta. Eu acredito que até sexta-feira a gente já pode entrar em fase de teste. Eu estou botando na tela as fotos, tá? Então são 2 fotos que mostram o que é o flutuante, até para as pessoas terem noção do que é um flutuante desse porte, né? Então são 2 flutuantes que eu acredito que no total aí são 4 metros por segundo. Isso, a vazão dele dos dois é 2 metros cúbicos por segundo por flutuante.
Então, são 4 metros cúbicos segundo. Então, são 4. E você, surgiu só uma dúvida aqui que o Rodrigo está perguntando, qual a profundidade que está abaixo do flutuante, qual o nível que tem de água embaixo? A última medição dava mais ou menos de 7 a 8 metros. 7 a 8 metros? Ah, tá, ok. É um poço, né? Isso. Ok, é uma boa notícia porque ninguém quer usar, mas está aí, né? Está disponível e dando uma garantia importante para a questão do abastecimento da principal cidade que se abastece na Forte São Francisco, que é Aracaju, né? Bom, Alagoas. Joaquim, não tenho nenhuma consideração a fazer não sobre a situação. Como diz Marcelo, acompanhar e definir as ações ao longo do tempo. Ok. Bom, eu vou abrir agora para os demais participantes se tem alguma consideração adicional ao que foi falado nas 2 primeiras apresentações e esses comentários sobre a situação geral da calha. Se a Codevasf ou outro quisesse comentar, esse é o momento agora. A Codevasf aqui na mesa quer comentar. Bom dia a todos. Na verdade, é passar comentar sobre as questões do nosso projeto de irrigação, né, que houve um prejuízo maior ainda devido à redução de 9 centímetros no Fugêncio. Há uma dificuldade operacional para captar água para a estação de bombeamento. Porém, entendemos a situação, não temos como entender... Onde é o Fugêncio? Só para a gente que é mais leigo. A gente fala do perímetro Fugêncio. Fugêncio é um reassentamento de Itaparica. Ele se localiza a montante do reservatório de Itaparica e sofre o efeito diretamente da redução de Sobradinho, né? Daqueles projetos nossos que ficam entre Sobradinho e Itaparica, temos problemas com Pedra Branca, que lado da Bahia. O Fugêncio é o mais prejudicado, que é do lado de Pernambuco, é o maior projeto do reassentamento de Itaparica. Então, que está mais sofrendo com a relação com a redução de vazão. E com relação a Jaíba, voltamos às tratativas já com o Ministério para tentar novamente conseguir o orçamento para tentar o descionamento no canal de chamado do projeto de Jaíba. Obrigado. Bom, continua aberta aí para alguma consideração adicional dos participantes. Por favor. O pessoal da CHEST pediu para eu avisar que até quarta-feira eles devem encaminhar o relatório ao IBAMA, o relatório dos 600. Eles ficaram na reunião no dia 25, eu acho, né, tinham proposto, né, tinham dito que iam encaminhar até o dia 10. Mas aí eles disseram agora que vão encaminhar até quarta-feira, né, dia 11 eles devem encaminhar o relatório para o IBAMA, tá? Ok. Isso é importante porque nós atingimos agora os níveis mínimos autorizados, quer dizer, nós estamos praticando 550 metros cúbicos por segundo Sobradinho e 550 metros cúbicos por segundo em Xingó. Então, nós temos, uma condição hoje limite, né, em termos de operação autorizada, tá? Sendo que ainda falta por parte do IBAMA, transformar os 550 que são testes em operação de longo prazo, tá? Então, esse é um ponto importante. Esses relatórios são fundamentais para que o IBAMA possa fazer esse tipo de análise. Alguém mais gostaria de comentar sobre essa parte inicial das apresentações e tudo? Joaquim, Antônio Arthur, eu queria saber da DESO como é que está o cronograma de implantação dos flutuantes para Aracaju. Isso que talvez tenha caído, ele falou que essa semana entra em testes. Eu apresentei as 2 figuras do sistema que eles já apresentaram, vou mostrar de novo as figuras, e a posição deles é que daqui a uma semana já entrem em testes operacionais efetivos. Esses 2 já são os flutuantes, doutor Antônio. Então, os flutuantes
São 2 fotos dos flutuantes, cada um com 2 metros cúbicos por segundo, então eles estão numa capacidade de 4 metros cúbicos por segundo. Significa que eles estão numa capacidade acima, inclusive, muito, da capacidade necessária para Aracaju. Né? Napoleão, hoje estamos captando quanto para Aracaju? Só um minuto. Napoleão, quanto é que a gente Aracaju está captando hoje, em termos de metros cúbicos por segundo, só para dar ideia? A média de 2,8 metros cúbicos por segundo. Ok, e os flutuantes são para 4, então estão numa situação assim boa. Doutor Antônio, pode continuar, desculpe. Não, tudo bem, é porque eu tinha entendido que se tratava da captação para o município de Propriá e regiões. Mas, bom, esse assunto está superado. Eu tinha uma consideração de ordem mais geral a ser feita, Joaquim. Você fez questão de ressaltar, eu acho com muita propriedade, que pelo menos agora para o restante do período seco, ou pelo menos desse momento de transição, já não há muito mais a ser feito que não o aguardo do comportamento do início das chuvas. Eu acho que é importante, aí sem nenhuma visão alarmista ou catastrofista, mas eu acho que é importante aí do ponto de vista da atuação preventiva, enfim, da produção de sensibilidades, pensar no início da construção de um trabalho por ANA, ONS, eventualmente CEMIG e CHESF, em relação ao comportamento a partir do final da estação úmida de 2017 e 2018. A gente sabe que é um incógnito o comportamento, pode vir muito acima da média ou na média, mas também a gente pode enfrentar um quadro de estabilidade considerada a situação atual ou de maior deterioração. Então eu queria saber se é possível desenhar algum tipo de cronograma para construir algum tipo de gatilho que gere o desenvolvimento de algumas estratégias pela ANA e pela ONS no caso de haver um comprometimento maior do sistema. E aí, enfim, para ser mais claro, uma eventual perda de controle na estação seca de 2018 com relação aos reservatórios. Não quero ser catastrofista, mas, enfim, é um quadro que não se pode descartar e uma antecedência, quanto maior a antecedência na avaliação de potenciais desdobramentos, seria mais benéfico do ponto de vista de tomada de decisão e providências pelos vários órgãos envolvidos. Aí os sistemas de abastecimento, os órgãos ambientais e de recursos hídricos dos estados, defesa civil, etc. Enfim, eu quero saber se isso está na pauta da ANA e do ONS, eventualmente, ainda que de forma embrionária, para saber se a gente tem um mapa aí sobre qual tipo de abordagem seria adotado no curso do período úmido com vistas à estação seca de 2018. Eu vou me atrever a até fazer um comentário assim de pronto para o senhor do que nós estamos analisando já com relação a essa situação. Claro que nós vamos ter que ter toda essa cautela com relação ao período chuvoso, né, que está aí na transição, que todos os modelos estão indicando que pelo menos os meses iniciais do período chuvoso, a probabilidade é no limite ser na média, mas uma probabilidade também bastante elevada de também ser abaixo da média. Mas o que nós estamos identificando já de hoje é que aonde tem a necessidade de medidas adicionais é no trecho Três Marias até Sobradinho. Por quê? Porque eu vou pedir ao Guto que bote a apresentação do ONS e o gráfico de Três Marias prospectivo futuro. O que acontece? Para manter
os 300 metros cúbicos segundo, ou alguma coisa parecida com essa, que é a vazão 258 metros cúbicos segundo futura, no período seco do ano seguinte, 2018, o que é que tem que acontecer? Três Marias, ele vai ter que ter algo como 50%, tá certo? E 50% numa perspectiva de que, acontecendo os períodos críticos dos anos anteriores, nós não atingimos nem 30%. Então, aonde está o principal problema? É que nessa lógica, a água do São Francisco vai ter que ser adequada à vazão liberada de Três Marias a uma realidade que não seque Três Marias ao final de 1º de dezembro de 2018. E de trás para frente, com certeza, vão ser vazões inferiores a essa que está sendo discutida com relação a que estamos praticando, que é 300 metros cúbicos segundo. Ou seja, o que significa, com clareza, vai ter água, os abastecimentos humanos, de alguma maneira, vão se adequando, porque são sistemas menores, mas nós estamos muito preocupados com o que vai acontecer com os grandes projetos, principalmente o Jaíba, que nós não vamos poder operar o sistema para atendimento ao Jaíba, nas condições que estão sendo atendidas hoje, de 300 metros cúbicos, vazões dessa ordem de grandeza. Então, eu antecipo para o senhor que o trecho que nós estamos verificando que vai estar mais crítico vai ser o trecho Três Marias, Sobradinho, caso o período chuvoso não tenha bom aporte. O segundo ponto é que nós temos aquela reserva técnica que nós não queremos usar em Sobradinho, tá certo? Em Sobradinho, que é a questão do volume morto. Então, se acontecer, por exemplo, o pior do histórico, 17%, e nós temos aí aqueles 7% adicionais, então nós iríamos para 24%, que está muito próximo dos 27% que estão aí listados, né? Claro, aí está listado vindo 300 também de Três Marias, então tem que ver o impacto, mas em termos proporcionais, o trecho que deve ter uma redução maior, havendo um período crítico de chuvas também no próximo ciclo 2017-2008, é o trecho Três Marias Sobradinho. Essa é a primeira coisa. E com reflexos importantes nos abastecimentos que ficam na borda do lago de Três Marias, como também o projeto Nilo Coelho. Então, tem reflexo no projeto Nilo Coelho, nos abastecimentos das cidades que ficam na borda do lago e nos grandes projetos de irrigação que ficam entre Três Marias e Sobradinho. Então, não sei se deu para o senhor ter uma ideia, assim, muito preliminar de uma avaliação em cima só de avaliações que nós estamos fazendo hoje antes da conclusão do período, mas essa é a mensagem que nós queremos passar para todos, principalmente para os grandes projetos que têm uma dificuldade maior de se adequarem à nova realidade que pode acontecer no ano que vem. ONS, se vocês tiverem alguma consideração, acho que esse é o momento, tá? Tá. Não, em princípio, Joaquim, não temos nenhuma outra consideração, concordamos aí com tudo que você falou muito bem, e eu acho que toda gestão, ela deve se dar no âmbito deste fórum, né? Então, da mesma forma como foi sendo feito, se houverem necessidades de mais flexibilizações, elas serão decididas no âmbito desse fórum, com a participação do IBAMA, com as medições de campo, com os resultados de laboratório, e com flexibilizações permitidas pelo uso de captações flutuantes e etc., que a gente sabe que muitas restrições são devido a restrição de nível e não de vazão em si. Então eu concordo com o que você falou, acho que a gente
vai avançando e vai verificando e vai tomando as medidas necessárias. Essas simulações que a gente está colocando aqui já de médio prazo são simulações hipotéticas, ou seja, a gente está imaginando que o passado vai se repetir, que os 5 últimos anos, etc., mas a gente não tem bola de cristal para poder adivinhar os 5 meses à frente. A gente trabalha com o cenário do pior cenário que eu posso trabalhar hoje, é o pior ano que aconteceu, que é esse cenário verdinho que está aí. Então, eu acho que dentro do possível a gente vai acompanhando. Então, muito obrigado. Ok. Não sei se a CEMIG gostaria de comentar alguma coisa. Esse é um momento que eu falei um pouco mais da questão da operação de Três Marias e talvez... Acompanhando mais esse pensamento mesmo do Guilhom, da gente sempre sentar nessa mesa aqui para deliberar junto, né? Não ser uma decisão monocrática, né? Já que tem esse fórum institucionalizado, a gente sempre dá preferência para fazer essa gestão conjunta mesmo da bacia, né? Não ser uma visão única de cada setor. Bom, a Chessi infelizmente ainda não está conectada, mas eu só gostaria de comentar mais uma coisa. A nossa resolução, Ana, ela tem uma validade até o final do mês de novembro, dia 30 de novembro. E, dadas as condições que estão sendo colocadas, nós vamos tomar medidas administrativas para prorrogar ela até o dia 30 de abril, tá? Porque ela permite a operação com 550. Então, nós tínhamos tomado essa medida de 550 no início do período seco e vamos prolongar para o período chuvoso em função de não termos clareza de como vai acontecer. Então, vamos dar essa prorrogada no sentido de já antever alguma necessidade de continuarmos, como parece que vai ser, de manter os 550 durante o período chuvoso. Tá certo? A não ser que os reservatórios se recuperem de uma maneira diferenciada e que comece até a pensar em outras medidas. Mas, então, eu antecipo que a agência vai prorrogar a sua resolução até o dia 30 de abril, mantendo a autorização do 550. Como vocês bem sabem, a autorização da agência é de níveis mínimos, havendo, claro, uma necessidade adicional ou uma mudança de perspectiva, se pode soltar mais. O que não pode é soltar menos, né? Então, vamos manter os 550 para os próximos meses. Alguém tem alguma consideração mais adicional sobre esses assuntos que nós estamos falando hoje? O pessoal da Agricultura CNA gostaria de comentar. Bom dia a todos, Gustavo falando. A gente, nas últimas reuniões que participou, também ficou bastante preocupado com a questão de Três Marias. A gente percebe que lá já está no próximo ponto crítico, vai ser lá, não vai ser mais Sobradinho. E a questão do assoramento de Jaíba, a gente vê que foi o grande causador desse problema, que a captação não consegue ser feita lá com mais água, e a gente colabora com as ideias do Joaquim de que, se não solucionar esse problema, vai ter um problema sério no que vem. As chuvas não vão conseguir aumentar muito Três Marias, Sobradinhos vai conseguir, mas Três Marias não vai conseguir. Então, a gente sabe que uma área grande lá é plantada, tem grandes produtores, tem pequenos produtores, e é bastante preocupante de você saber que, mesmo com a chuva do próximo ano, você pode ter que parar com a irrigação lá. Então, a gente vê que é necessário o Ministério da Integração e a Codevas fazerem uma ação para conseguir captar isso, e eu já fiz essa proposta aqui e vou fazer de novo, de que o Comitê de Bacia colabore financeiramente com essa atividade, que é uma atividade importante. Eles são também grandes irrigantes e o projeto em si é uma grande captação, e eu acho que o Comitê de Bacia tem que assumir algumas responsabilidades também. Ele tem dinheiro em caixa, e eu acho que não faz sentido a gente esperar que o governo faça tudo, sendo que o próprio Comitê de Bacia deveria ter algum tipo de atitude nesse ponto. Eu acho que é importante que o comitê faça alguma coisa, pelo menos um projeto, um estudo, não sei em que ponto está isso, mas eu acho que o Comitê de Bacia tem sim que atuar nesse ponto, porque está sendo um ponto crítico hoje disso, e o comitê deveria ter alguma atitude em relação a isso, na minha opinião.
Ok. Eu não vou passar, Delano, a responsabilidade para você, comitê, responder, mas se em algum momento vocês quiserem responder ou comentar, tá, fica às ordens, tá? Ô, Joaquim. Sim, por favor. Pode falar. Eu só queria fazer um esclarecimento, talvez não tenha ficado muito claro. Essa simulação que a gente faz aqui de longo prazo, até o final do período úmido próximo, a premissa que a gente usou são 300 metros cúbicos por segundo em Três Marias em novembro. A partir de dezembro e até o final de abril, seria 150. Então, sim, só chama as pessoas à reflexão de que nós estamos prevendo os 300 ainda no mês de novembro, mas se esse período chuvoso continuar atrasando mais, do jeito que a gente está vendo que está acontecendo, a gente tem que se preparar para realmente, talvez, começar a ter outras premissas. Não vai poder praticar os 150 ou vai poder praticar? Isso é uma coisa para a gente realmente começar a pensar, tá? Você está dizendo que também tem um perigo adicional de como as adequações não estão acontecendo, na transição de dezembro, ainda ser preciso praticar 300 ou perto disso, em vez dos 150 que estão programados. Isso cria um outro desequilíbrio em dezembro também, que se propaga para frente, né? Isso, exatamente. Bom, então, por tudo isso, como eu estou lhe dizendo, nós estamos identificando hoje que, dadas as condições do sistema de Três Marias, está chegando no seu limite de cooperação em relação a defluências, né? Porque existe uma coisa no avião, que vocês todos viajam, né? Que quando está no avião, diz que se numa situação de emergência, primeiro bote a máscara para si. Então, está chegando o Três Marias, agora está chegando de ter necessidade de botar a máscara nele, tá? De oxigênio, por conta de que já não consegue mais ser o ente colaborador, tá? Bom, então, alguém mais gostaria de comentar? O Joaquim, Giovanni, ok, ONS. Olha só, a colocação feita por Guion foi bastante pertinente, né? Aí eu fico com o seguinte questionamento: não seria oportuno ver se teria condições de ter a prática no mês de novembro, uma redução na defluência de Três Marias, uma vez que pode se incorrer no risco de você ter um dezembro baixo? Então fica aí essa sugestão de ser analisada essa possibilidade, sabe, Joaquim? Porque uma coisa é você ter 300 nas simulações, né, até final de novembro, e outra, que é a simulação que o ONS fez, de 150 a partir de dezembro. Ora, será que não seria interessante se ter uma ideia dessa redução em Três Marias, dessa possibilidade já no mês de novembro, em se identificando um atraso no período úmido, entende? Entendido. São duas coisas que são importantes, que tem que ficar, vamos dizer assim, no horizonte de todos. Primeiro é que, havendo algum tipo de aporte dos rios não controlados, quer dizer, que afluentes do São Francisco a jusante de Três Marias, que provoquem algum tipo de aumento de vazão, imediatamente esse aumento de vazão tem que se refletir em Três Marias com redução na sua vazão. Exemplo, a régua lá do Jaíba, depois o Jaíba pode comentar, tem uma cota X hoje, que dá uma certa estabilidade. Havendo algum tipo de ganho em termos de altura nessa régua, isso tem que refletir, a CEMIG tem que ter essa agilidade junto com o projeto Jaíba, de ir retirando vazão, tá certo? Mesmo no mês de novembro pode ser que algum afluente comece a ter algum tipo de aporte, né? Então, essa é uma primeira coisa. A segunda coisa
é que todos têm que entender, na região do Jaíba lá, que qualquer redução que for feita, ela não é mais para ganho em Sobradinho, mas é para manutenção das suas condições futuras. Então, essa é uma coisa importante, que agora nós estamos tratando de preservação de Três Marias. Então, de alguma maneira, Três Marias se descola de Sobradinho e agora vai tentar sua preservação em primeiro momento. Então, esse é um ponto importante que eu coloco para o Jaíba, principalmente, ele ficar atento que qualquer redução que seja feita hoje na vazão de Três Marias, o ganho é ganho futuro para ele mesmo, né? E não mais a questão só de colocação de água alimentando alguma coisa a mais o reservatório de Sobradinho, tá? Então, Jaíba, se você puder comentar, esse é um momento. Ok, Joaquim. Veja bem, esse alinhamento de informações de cotas para a CEMIG, nós estamos frequentemente em entendimento. Eu acho que esse é um ponto aí que esses 300, a partir do momento que tem a vazão incremental disponível, é possível que a gente consiga essa redução. Nós passamos de 438,20 para 438,17, então já estamos fazendo algumas ações, né? Recentemente estive conversando com o pessoal da CEMIG para a gente fazer com uma experiência aqui em 438,14, né? A gente tem máquinas aqui já trabalhando no canal de chamada, escavadeira hidráulica de braço longo, que já temos algum ganho na perda do sistema dinâmico da operação da estação. Então, algumas ações a gente está sendo feito. Então, as cotas estão sendo encaminhadas frequentemente para justamente com essa visão, né? O que puder ganhar nesses meses de novembro, né, ou até mesmo outubro, é possível ser feito, ok? Você poderia me dizer, em média, quantas horas por dia você está bombeando na estação principal? Quantas horas por dia? 14 horas em média. Deve ter em torno mais ou menos disso aí, 14 horas dia. É porque você está ainda na questão da tarifa, né? De tarifa e de irrigação, não é isso? Você está naquele horário utilizando o máximo a tarifa de irrigação, é isso? Veja bem, a gente tem uma vazão maior no período noturno, né? E isso, a vazão de 20 metros cúbicos por segundo é a máxima total, e durante o dia aí depende do consumo de irrigação. Vai caindo o consumo de irrigação, a gente vai passando de 20 para 15, para 10 metros cúbicos, ok? Não, eu digo no sentido de que você, veja bem, tem alguma coisa que ainda, uma margem para se adequar no número de horas de bombeamento por dia, né? Quer dizer, então é também uma medida que você tem que ver como resolver também, né? Porque se você está bombeando alguma 14, 15 horas por dia, você ainda pode estender um pouco mais quando cai a vazão, né? Então, esse tipo de coisa, não sei se você tem o número de reservatório de compensação, esse tipo de coisa que faz com, eu não conheço o detalhe da sua operacionalidade, mas normalmente há uma queda de vazão e um aumento do tempo de bombeamento, né? Então, essa dupla trade-off vai ter que acontecer. Claro, aumento da hora de bombeamento, você talvez entre numa faixa de custo mais alto. Então, eu acho que essas coisas vocês vão avaliar também, e aí eu acredito que a Codevas está assessorando vocês nessa discussão, né? Mas eu gostaria depois que vocês pensassem também em coisas como essa, né? Alguém mais gostaria de comentar? Joaquim,
Eu agradeço as suas observações. Me parece que fica clara a necessidade de aprofundar essa discussão e, eventualmente, com a produção de algum tipo de documento pela ANA, aí em conjunto, eventualmente com o pessoal da Codevasf, do Projeto Jaíba e do ONS, para permitir uma análise mais detida sobre possíveis desdobramentos que possa haver tanto na seção imediatamente adjacente de Três Marias, e que apanha a captação na seção de Jaíba, como a repercussão disso para Sobradinho, que tem um colchão aí de 7% de volume morto, passivo de utilização, mas que isso sendo utilizado geraria uma degradação maior ainda da qualidade da gestão do sistema como um todo. Com relação ao uso de recursos do comitê, aí eu evidentemente não falo pelo comitê, porém tenho uma visão sobre os papéis das instituições. Me parece que é clara a necessidade ou a prioridade da inversão de recursos pelos gestores. Aí digo tanto pela Codevasf, como eventualmente pelo próprio projeto como um todo e seus integrantes, entre os quais estão presentes seguramente produtores de ampla capacidade econômica. Nós temos visto que o comitê tem apoiado e aportado recursos, inclusive para situações emergenciais, como está fazendo lá na Foz, porém não me parece que essa deva ser a regra, e muito menos em situações que são previsíveis ou que se encontram no horizonte numa perspectiva de ocorrência razoavelmente perceptível pelos vários atores. Então, me parece que os recursos que o comitê maneja, que são decorrentes da cobrança pelo uso do recurso hídrico, eles sim podem ser investidos nesse tipo de atividade, porém não pode ser avaliado como uma solução imediata ou preponderante a cargo do comitê. Eu acho que outros atores seguramente têm precedência no dever de aportar recursos para essa finalidade. Ok. Só lembrando que também tem as travessias, né, que redução de vazão nesse trecho Sobradinho e Três Marias, também tem algumas travessias que acontecem, né, que tem que ser acompanhada com todo cuidado, também essa questão das travessias, para não impossibilitar, né, o deslocamento de pessoas, carros e tudo mais. Bom, a Defesa Civil Nacional gostaria de comentar. Bom dia. Só colaborando aqui com o que o procurador acaba de falar, né, a gente, para atuar como ação de defesa civil, seria no caso de decretamento de desastre, né, na cidade de Jaíba, e a vazão que a gente poderia atuar seria no restabelecimento do abastecimento da população local. Por isso que fica, para mim, né, de certa forma, complicado, porque nenhum desses cenários ainda se configurou. E, nesse sentido, né, a Defesa Civil Nacional ainda não pode atuar, né, até por conta da ilegalidade do ato, né. Teria, sim, que construir uma solução aí. Ok. Bom, essas são as considerações que estão sendo vislumbradas, né? Vamos para a segunda parte da reunião. Eu abriria agora para discussão de aspectos mais gerais com relação a essa reunião, quer dizer, alguns outros pontos. A semana passada, nós participamos de um encontro em Salvador, onde promovido pelo comitê e pelos comitês de afluentes, né? De alguma maneira o Ailton já trouxe alguma informação, mas eu não sei se o comitê gostaria de comentar sobre essa reunião, ou se tem algum outro membro que participou, o Ailton participou, não sei, que gostaria de comentar a preocupação também não só com a calha, mas também que vários comitês na reunião compartilharam que estavam em dificuldade também. Quer dizer, então a calha
é uma atuação mais direta da agência, mas existem muitos rios de domínio do Estado, principalmente, e água subterrânea, que também estão na influência do São Francisco e dessa crise hídrica também, tá? Então, não sei se, Ailton, se você pode comentar um pouco mais, ou o próprio comitê comentar alguma coisa adicional com relação a essa reunião que aconteceu na última quinta-feira. Esse é um assunto. E nós também ficamos de fazer um breve relato sobre a questão do Dia do Rio, e ao final desses comentários que nós estamos abrindo agora, nós vamos também tratar desse assunto, que são observações feitas pela agência com relação ao Dia do Rio. Então, Ailton Sergipe, ainda está possível de fazer algum tipo de relato um pouco mais longo da reunião que aconteceu do São Francisco? Você estava presente até o fim, eu só fiquei uma parte da reunião. Ou a própria Bahia, que também eu acredito que tinha pessoas na reunião. Bom, então, se ninguém se candidata a fazer... Sim, por não. Então, Eduardo Topaz aqui, Larissa participou. Infelizmente, eu tive as informações do evento, só para ilustrar os senhores, mas nesses 2 dias coincidiu com outra crise, outra bacia aqui no Estado, e que nos obrigou a estar em reuniões com o Ministério Público, inclusive reuniões com o próprio governador do Estado, para atender demandas de bacias aqui no Estado da Bahia. É um Estado grande, assim como Minas Gerais, né? Tem uma grande área, nem toda a área está envolvida dentro da bacia do São Francisco, e a gente está tendo problema não só apenas na bacia do São Francisco, como também estamos tendo problema em outras bacias. Então, infelizmente, eu não pude estar presente nesse evento durante esses 2 dias. Nós estávamos justamente enfrentando a crise com reuniões e mediação do Ministério Público do Estado da Bahia, aqui particularmente no Rio Itapicuru. Que eu fico um pouco aqui no norte do estado, e tem um projeto aqui, um canal que a gente acha, saindo do São Francisco, sendo uma solução para a nossa bacia. Mas eu queria chamar a atenção que nós já dizemos isso na reunião anterior, nós concluímos três planos de bacias na área, na margem direita, e estamos fazendo esforço para dar andamento nos planos de bacias da margem esquerda do São Francisco, que é a margem onde está incluída aí os aquíferos. Paralelo a isso, nós estamos colaborando com a pesquisa feita pela Universidade de Viçosa, para reafirmar, com perspectiva de até o final do ano ter informações sobre os impactos das atividades agrícolas no oeste da Bahia em relação ao uso tanto de água subterrânea quanto de água de superfície. Prefere, na realidade, trabalhar com dados mais concisos, mais seguros, do que, na realidade, ficar, às vezes, em estudos pontuais, que são setoriais, que às vezes não tem uma grande sinergia, não embarca toda a região e a complexidade dessa região. É bom que se diga que Urucuia foi fruto de um estudo pela ANA, e que a própria conclusão dela, como nós acompanhamos como parte da fiscalização do processo, ela não foi fácil, não foi consensual. Tá? Então, a gente está trabalhando nessa linha. E nós estamos a pleno vapor com o Dia do Rio. Eu só queria dar uma informação adicional para os senhores. A Bahia tem regramento com conflitos com o usuário de água em relação à captação de água subterrânea no oeste. Eu acredito que poucos lugares no Brasil tenham regramentos claros de distanciamento entre povos, distanciamento de captações em relação aos rios da região. Inclusive, rios efêmeros. Tem causado problema aqui com a área de cartografia. Por exemplo, rios efêmeros que aparecem na cartografia tem sido um fator limitante para a captação de fósseis. Isso causando conflito. Alguém entrou aí na lista. Causando conflito, inclusive, enorme sobre isso. Isso talvez possa ser objeto mais tarde de a gente apresentar um trabalho mais detalhado como é que é o nosso procedimento de outorga, porque vai bem, a gente tem ouvido essas questões aqui de maneira não tão subliminar em relação à gestão dos rios estaduais. Eu acho que o mesmo, Minas Gerais também, que tem grande contribuição, deveria tentar fazer um esforço nesse sentido, a gente abrir uma discussão como é que se está dando as gestões dos rios, que contribuem para o São Francisco. Os 4, 5 estados que contribuem aqui diretamente na margem do São Francisco. Não só isso, porque alguns estados, inclusive, usam água intensamente do São Francisco com transposição, o que na Bahia não é bem o caso. Então, a gente usa as águas do nosso afluente da margem esquerda, para a atividade econômica que tem no estado,
e que nós estamos muito preocupados também, sim, com a melhoria da gestão dessas águas, né? E chamando justamente os agricultores que utilizavam para a discussão aberta. Então, eu sinto não poder estar presente, mas estamos nos colocando à disposição em relação às informações que forem geradas a partir daí, desses trabalhos que estão sendo realizados, e nós estamos fazendo um esforço para concluir o plano de bacia do Grande e do Corrente, que são os grandes contribuintes do Estado da Bahia, ainda mais de esquerda, do São Francisco, e estamos buscando viabilizar isso de forma econômica, já que o contrato anterior não vingou por problemas de natureza financeira e também por questões ligadas a questões com relação com a empresa contratada. Concluindo, nós temos hoje 3 planos de bacias, né, que contribuição desses pronto, vai estar em discussão no Conselho Estadual de Recursos Hídricos agora esse mês de outubro, já foram aprovados todos eles pelo Comitê de Bacia e vão estar à disposição dos senhores no próprio site dos planos para dar download, estudar, criticar, avaliar e incorporar nos estudos da informação. Muito obrigado. Ok. A Chess entrou, depois eu dou a oportunidade à Chess de algum comentário adicional. Eu não sei se Sergipe se Sergipe quer completar alguma coisa, se não, Patrícia, Chess, nós estamos numa fase da reunião que é a fase de discussão de aspectos gerais. Você, de alguma maneira, já informaram através do ONS que estariam encaminhando os dados até quarta-feira das campanhas que vocês realizaram. Mas se você pudesse, talvez, a pedido inclusive de Pernambuco, antecipar se teve alguma coisa que chamou a atenção de vocês nesses últimos dias, era importante vocês colocarem agora. Quer dizer, nós já discutimos aqui a perspectiva futura, tudo mais, mas eu falo em relação à questão passada, esses últimos dias, com essas reduções que aconteceram, tanto em Sobradinho quanto em Xingó, se vocês têm alguma consideração assim que gostariam de, nesse momento, colocar, tá? Então, Patrícia, se você quiser. Ok, Joaquim, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem, está tranquilo, tá? Pronto, a gente teve um probleminha, né, de conexão, conseguimos aqui com o computador local e ainda não está 100% a nossa conexão. Nós estamos verificando o que aconteceu para isso não se repetir. Agradecer a Luana aí o contato online, assim, através do WhatsApp, informando a gente da reunião, deu para a gente acompanhar. Luana colocou alguns pontos para a gente, o ONS aqui de Recife, e conforme ela já passou, até a quarta-feira a gente vai estar disponibilizando os relatórios da área de meio ambiente. Com relação aos testes, iniciamos hoje às 8 horas da manhã, Sobradinho com 550, então a gente só vai estar vendo ao longo são mais ou menos 12 horas para chegar no posto de controle que é Juazeiro, então não temos reflexos ainda com relação à redução de Sobradinho. Xingó, já tínhamos começado os 550 desde o dia 2/10, na semana passada. Estamos com as equipes em campo fazendo as avaliações, mas para muito pouco. A gente estava com 560, né, e baixamos 10 metros por segundo, 550, e não vimos reflexos diferentes daqueles que a gente já vinha acompanhando e já tinha relatado, né, inicialmente. Até porque o posto de Propiá, que é o posto de controle, ele não registrou ainda, de acordo com o nosso acompanhamento, vazões inferiores a 600 metros por segundo, né? 599, que é aproximadamente 600, foi a vazão mais baixa já verificada, e foi a leitura de hoje, das 6 da manhã, dia 9/10. Mas registros de chuvas em Propiá nos últimos 4 dias, em torno de 5 milímetros, variando de 2 a 5 milímetros. Então, Propiá ainda não teve esse reflexo. E vou passar a palavra para o meu colega do meio ambiente, se ele quiser colocar alguma coisa com relação aos relatórios, mas só ratificando que não teve nenhuma novidade em relação aos problemas que a gente já havia registrado anteriormente. E que os relatórios que serão disponibilizados serão de 600, da campanha de 600 metros por segundo. Ok? Então, obrigado pela consideração, tá? Bom, então fica apenas a questão da apresentação da agência, de alguns comentários sobre o Dia do Rio, se a Superintendência de Fiscalização pode fazer um resumo aqui da situação, tá? Então, vai ter um breve resumo e um compromisso de uma reunião mais para frente e fazer um mais detalhado, que eles estão em análise ainda dos relatórios.
Bom dia. Eu sou a Viviane, eu sou gerente de fiscalização da ANA. O Alan, que é o superintendente adjunto, ele acompanha mais a miúde as reuniões e ele ficou de trazer uma apresentação mais completa para a gente. Mas ele se envolveu com uma outra atividade agora, me falou que ele deve chegar daqui a pouquinho, mas enfim, eu posso ir adiantando só para vocês terem uma ideia do trabalho que está sendo feito e depois a gente pode encaminhar a apresentação melhor. Vocês sabem que a gente tem acompanhado o Dia do Rio de 3 maneiras, né? Campanhas de fiscalização feitas pela própria agência, campanhas de fiscalização feitas com apoio da Polícia Ambiental, que dá maior capilaridade para a gente, e tem sido feito o acompanhamento das contas de energia. Com relação às contas de energia, a gente recebeu e analisou os dados até julho. Agosto a gente não recebeu os dados ainda completos para a gente poder, isso está dentro do prazo, né? A gente não recebeu os dados ainda, mas está dentro do prazo ainda para receber, para a gente analisar e ver o quanto que está sendo, para a gente acompanhar esse respeito à regra. Claro que esse tipo de análise, ele dá ele faz uma análise mais global, né? Então, para o período de julho, que já foi recebido e analisado, a gente manteve aquela redução do entorno dos 30% que era esperado com a regra do Dia do Rio, tá? Então, assim que a gente tiver os dados de agosto e forem analisados, a gente traz um relato para vocês. A gente tem contado com a campanha, recentemente a gente teve campanhas com o apoio da Polícia Ambiental na região de Malhada, né? Foram 3 grandes usuários para verificar o cumprimento do Dia do Rio. Eu não recebi ainda o relatório da polícia, mas eu tive um relato prévio de que houve obediência houve cumprimento das regras, né? E na região de Santo Sé, enfim, aquela região ali que vocês conhecem, também houve uma campanha e haverá outra daqui a 1 ou 2 semanas, tá? Então, espero também que nessa região você tenha bastante cumprimento disso. Esse eu não tive ainda contato ainda com a polícia para saber como é que foi essa campanha, tá? Mas a gente traz para vocês o relato dessas 2 campanhas. A polícia, ela tem ido para a gente com bastante frequência ainda, né? A gente orienta eles para onde que eles vão, o que tem que verificar, e eles aproveitam e fazem a divulgação da necessidade do cumprimento dessa regra. Pela ANA, a gente tem feito, eu lembro que eu já fiz um relato anterior, mas nós fizemos ao total 4 campanhas de fiscalização na Bacia do São Francisco, sendo que a última dela aconteceu em setembro, na Bacia do Rio Preto, né? Então foram 22 vistorias. Apenas 4 desses 22 usuários estavam irrigando no Dia do Rio, né? Então eles são penalizados por isso, né? E eles ficam com um indicativo de que precisam receber nova vistoria para verificar se eles estão respeitando, tá? 2 usuários, outros estavam irregulares, mas por outros motivos. Esse é o resuminho que eu tenho para contar para vocês, mas a gente fica de encaminhar, o Alan vai encaminhar para vocês a apresentação com todos os dados, ok? Ok. Bom, nossa próxima reunião é 16 de outubro, né? Pré-agendada para 16 de outubro. Então, nós nos comprometemos a fazer uma avaliação mais precisa nessa data, dia 16 de outubro. Alguém mais tem algum assunto a falar ou vamos partir para o encerramento da nossa reunião de hoje? Ok. Então, eu queria agradecer a participação de todos e convidá-los para a nossa próxima reunião, que acontecerá dia 16 de outubro. Muito obrigado.